Irmãos, muito bom dia. No Amanhecer com Deus de hoje, eu quero dividir com você a palavra que se encontra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 37. Ou melhor, no versículo 38, que diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Só esses dois versículos, irmãos, nesse texto que é muito conhecido de toda a igreja, onde fala de Davi derrotando o gigante Golias. Você já conhece, já ouviu com certeza muito mais de uma pregação a respeito desse assunto. Porém, eu quero me deter em um detalhe apenas, segundo a direção de Deus, de que vai existir circunstâncias e momentos nas nossas vidas de enfrentamento de gigantes e que pessoas que estão de fora da situação e principalmente que quando não conhecem os propósitos de Deus, sejam elas cristãs ou não, mas não conhecem o propósito de Deus, diante dessa situação, pessoas vão nos dar conselhos ou nos dar opiniões que, aos olhos de qualquer um, sejam óbvias. Davi se dispôs a enfrentar o gigante e Saul, que estava de fora da situação, olhou para a situação e enxergou de forma óbvia. Era óbvio para Saul que Davi precisaria, no mínimo, se revestir da armadura de um soldado, porque ele era moço, como diz, inexperiente em batalhas e estava indo contra um filisteu velho de guerra. Então era óbvio para Saul que Davi precisaria vestir aquela armadura. Porém, Davi estava com a sua segurança 100% em Deus. E ele não foi pelo óbvio. Ele não foi por aquilo que estava evidente aos olhos dos homens. Mas ele foi pelo simples. Porém, o simples era o que Deus tinha colocado no coração dele. Ou seja, ele foi contra aquele gigante com uma funda e com algumas pedrinhas. Talvez no enfrentamento de um gigante nós somos tentados ou às vezes influenciados para ter atitudes óbvias. Mas o que eu quero que você e eu meditamos é que nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. É importante que dentro dessa circunstância de enfrentamento desse gigante, e o gigante todos nós já sabemos que representa uma dificuldade, um problema, uma circunstância a ser vencida na nossa vida, é importante que dentro dessa circunstância nós não optamos pelo óbvio, mas sim por aquilo que Deus colocou no nosso coração. É importante que a prioridade não seja o óbvio, mas sim a confiança em Deus. Por mais simples que essa atitude de confiança em Deus possa ser, se é direção de Deus, vai dar certo. Era simples e talvez até ridículo, dentro daquela situação, Davi querer enfrentar um gigante com algumas pedras. Tanto é que o gigante, quando vê aquilo, zomba de Davi, perguntando se talvez era algum cachorro para estar indo com pedras lutar. Talvez dentro da circunstância, as pessoas vão olhar e vão dizer, não, a atitude que tu está tendo é ridícula e não vai ter fruto. Mas o que nós precisamos ter no nosso coração é a convicção de que essa atitude, por mais simples que seja, foi colocada por Deus no nosso coração. Uma simples atitude de espera, se foi Deus quem nos orientou, vai dar efeito. Uma simples atitude de humilhação, se foi Deus quem direcionou, vai surtir efeito. Uma simples atitude de colocar em oração uma vez mais, se foi Deus quem orientou, vai dar certo. No versículo 50 diz assim:
Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. De forma simples, porém, na direção de Deus, Davi prevaleceu. O que eu quero dividir com você nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus nos fale ao coração que para estar na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus, muitas vezes as orientações que Deus vai nos dar são atitudes simples, uma funda e uma pedra. Aos olhos naturais, aos olhos daqueles exércitos, jamais teria feito aquela funda e aquela pedra. Mas Davi sabia no Deus no qual ele confiava e sabia no Deus no qual ele estava depositando a sua confiança. Por mais simples que seja o que você tem na mão hoje para vencer esse gigante, tenha convicção no seu coração que foi Deus quem te disponibilizou essa ferramenta. Seja ela a oração, seja ela a espera, seja ela a humilhação, seja ela o clamor. Por mais simples que seja, se for direção de Deus, nós vamos prevalecer. Deus abençoe e um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.